Oi, eu sou a Laís Bergman e hoje eu vou falar um pouquinho de história. Eu vou contextualizar um pouquinho sobre o imperialismo na Ásia, na África, o imperialismo dos Estados Unidos e contextualizar um pouquinho sobre a Revolução Russa, o que foi ela, e também sobre alguns ideais, como por exemplo o ideal nazista, o ideal fascista e o ideal stalinista. Então, primeiramente, vamos falar sobre o imperialismo na África, como a gente pode ver aqui no mapa, foi uma completa dominação sobre o continente africano da parte dos europeus. Vamos falar um pouquinho sobre essas motivações, então, que ocorreram do imperialismo. Vamos falar primeiro sobre as motivações econômicas. Não tem como falar do imperialismo na África e não falar que foi por uma questão muito de matérias-primas. Matérias-primas tais quais o ouro, a borracha, o petróleo e entre outros, como diamante também. Enfim, eles queriam esses recursos que estavam no continente africano e eles queriam se apossar desses recursos. Quando a gente fala de uma questão política, é uma questão de prestígio e poder. Nisso, a gente entra em uma questão bastante ideológica, que é a questão do darwinismo, ou também muito conhecida como o fardo do homem branco. Contextualizando o que seria isso, Darwin, ele foi um biólogo que ele estudava a evolução das espécies. E ele dizia que as espécies que se adaptavam melhor ao ambiente eram aquelas que sobreviveriam, que as suas descendências continuariam permanecendo. E nesse contexto darwinista, os europeus homens brancos, eles se julgavam superiores aos africanos, superiores ao povo de cor, de raça, e então eles queriam impor as suas leis, as suas tradições, as suas religiões sobre o povo africano, pois eles justificavam isso como uma autoridade europeia. Nesse contexto, surge a Conferência de Berlim, nos anos de 1884 e 1885, que basicamente foi a divisão do continente africano entre as grandes potências da Europa. Essas divisões, elas ignoravam completamente uma questão de cultura mesmo, de etnia, das pessoas que já viviam no próprio continente africano. E elas tiveram que se submeter a essas potências que estavam invadindo elas, que estavam violando elas. E isso geraram muitas consequências. E infelizmente, quando a gente fala de consequências, a gente fala predominantemente de consequências negativas. Vamos citar, por exemplo, a exploração e a destruição da natureza e dos recursos. Como eu disse, era o diamante, era o ouro, era a borracha, petróleo, eram coisas que estavam lá como recursos naturais da África e os europeus acabaram e foram e dominaram tudo, então é uma consequência muito negativa. Isso a gente pode falar dos conflitos também, porque teve muitos conflitos tanto com europeus versus africanos, como muitos conflitos de africanos contra outros africanos, porque essa questão de que eles acabaram tirando as barreiras entre tribos, entre comunidades, elas brigavam entre si. Então tinha toda essa briga deles entre si quanto contra os próprios europeus. Então teve muitos conflitos mesmo durante essa época. E por causa desses conflitos gerou também muita repressão e violência contra os povos nativos de lá mesmo, e também acabou desencadeando, infelizmente, uma questão de desigualdade e de pobreza. Sobre isso, de uma maneira bem resumida, sobre esse assunto seria isso. Agora falando sobre o imperialismo na Ásia. O imperialismo na Ásia foi muito semelhante ao imperialismo na África em muitos aspectos, como, por exemplo, eles no caso, os europeus, eles queriam dominar os povos, eles queriam ter um trabalho, uma mão de obra, eles queriam também usufruir dos seus recursos naturais, e nesse contexto, uma diferença bastante uma diferença muito grande do imperialismo na África é que agora o Japão se envolve também, a potência japonesa, juntamente a potência da Inglaterra e da França, começam a fazer essa dominação no continente asiático. Nisso, teve muitos
costumes, religiões e os sistemas europeus que foram novamente impostos sobre essas pessoas, essas comunidades. É válido ressaltar que na África teve perda religiosa, sim, muito e significativa, mas já não foi tanto, porque os africanos eram muito fiéis às suas crenças, então eles não se deixaram, digamos assim, abater. Ainda sobre o imperialismo na Ásia, a gente não pode citar muita resistência que teve da parte dos asiáticos. Duas revoltas muito importantes e talvez algumas das que ganham mais destaque foram as que ocorreram na China e na Índia. Na Índia teve a revolta dos Sipais e já na China teve a revolta Boxer, que são muito conhecidas. Sobre as consequências, teve essa perda de soberania, porque muitos povos e muitas regiões acabaram se tornando de forma dependente dos europeus e gerou muitas crises internas e desigualdades sociais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo estadunidense na América Latina, que foi todo esse contexto dos Estados Unidos e expandindo e descendo para a América Central e a América do Sul. Todo esse conjunto de América Latina, como a gente pode ver. Em um contexto histórico, os Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, eles queriam ampliar sua potência de uma forma econômica, de uma forma política e de uma forma militar. Nisso, os Estados Unidos, eles tiveram uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que foi no ano de 1823. Você não lembra o que é? Pois você vai lembrar com essa frase: América para os americanos. Por quê? Porque os Estados Unidos, né, América, eles justificavam que eles precisavam proteger a América Latina das invasões dos europeus. Essa era a justificativa deles, mas na verdade eles estavam visando apenas os próprios interesses, os interesses pessoais deles, e eles usavam essa desculpinha para poder expandir cada vez mais o seu império. Vamos falar um pouco sobre a política do Big Stick. O que é isso? Principalmente em charges, que são aquelas tirinhas que fazem críticas sociais ou com algum tipo de contribuição no sentido de moral, geralmente tem norte-americanos segurando porretes e batendo na civilização. Por quê? Contextualizando isso foi adotado por Theodore Roosevelt. Ele acreditava que o uso da força militar era sim justificada. Então, para os interesses dos Estados Unidos e do continente ali, seria válido você usar o uso da força mesmo, o uso de força física. Então, um exemplo que a gente pode citar sobre isso é a intervenção no Panamá, que foi para garantir a construção do Canal do Panamá. As intervenções militares, podemos citar, por exemplo, a de Cuba, que foi controlada indiretamente após a independência da Espanha. Também teve a questão que a Nicarágua, o Haiti e a República Dominicana foram ocupadas por militares, e também pela Guatemala. A Guatemala é uma questão até interessante de se estudar, porque ela inclusive foi apoiada pela CIA, né? A inteligência secreta da CIA apoiou a derrubar o presidente Jacob Arbenz. E de uma maneira resumida, a gente chega nas consequências disso. O que esse imperialismo dos Estados Unidos e sua expansão na América Latina resultou? Resultou em muitas coisas negativas, como a perda da soberania de muitos países, de muitas localidades que acabaram se submetendo e hoje em dia, inclusive, até nos dias atuais, ainda são dependentes economicamente dos Estados Unidos. Acabou gerando também regimes bem autoritários. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de ditaduras que se espalharam por toda a América Latina. Foram realmente regimes bem repressores que acabavam
tendo muitas represárias e censuras, e teve também muitos movimentos de resistência como consequência dos povos que queriam lutar pelos seus direitos. Finalizando sobre os imperialismos, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa? Foi um movimento político que ele se inicia lá no ano de 1917 e que ele derruba o czarismo, que era o antigo regime de governo, e acaba implantando o socialismo na Rússia, na atual Rússia, no caso, que na época ele deu origem à União Soviética. A União Soviética hoje em dia ela já não existe mais e é a atual Rússia. Agora falando um pouquinho sobre essa Revolução Russa. O que ela foi? O contexto dela foi a Primeira Guerra Mundial. Foi lá nos mesmos anos da Guerra Mundial e acabou gerando muitas crises na região ali, como uma grave crise econômica, social e política. E nisso acabou, em sentido de população, gerou muita fome, gerou miséria, gerou repressão. Então foi uma revolução que tinha seus ideais, mas ela causou muito sofrimento para muita gente. Por consequência da Revolução Russa, a Rússia ela saiu da Primeira Guerra Mundial. Teve o início da Guerra Civil Russa, que era russos contra russos, que seriam os vermelhos contra os brancos, também conhecidos como bolcheviques e mencheviques. Foi criada a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também teve a liderança do Partido Comunista. Neste contexto, o Stalin assumiu o poder e instaura uma verdadeira ditadura mesmo, onde deveria ser adorado o Stalin. Vamos falar um pouquinho mais em breve. Vamos falar então sobre o fascismo. O fascismo, o que é? É um regime autoritário, é um regime nacionalista e antidemocrático, onde não existe uma real democracia, onde as pessoas da sociedade vão e podem reivindicar seus direitos e os cidadãos podem opinar. Não, eles não podem. Ele surgiu na Itália com a liderança de Benito Mussolini. Ainda sobre o fascismo, vamos citar as principais características dele, que foi o culto à personalidade. O culto de personalidade que a gente fala era do próprio Benito Mussolini, e teve toda essa questão da rejeição à democracia e aos direitos individuais. Foram completamente quebrados nesse sentido, foram completamente violados. Teve muita censura e repressão, muitas mortes, inclusive. Teve uma questão muito intensa, muito forte do militarismo e da exaltação à guerra, uma influência a conflitos, e também teve como uma das principais características o controle do Estado sobre a sociedade. Agora, falando um pouquinho sobre o nazismo, lembrando que é tudo bem resumido, bem simplificado, apenas as principais características. Quando a gente fala de nazismo, continua tendo culto a uma personalidade, mas a personalidade agora é a personalidade do Hitler. O Hitler assume o poder e ele instaura uma verdadeira ditadura. Ele usa bastante uma questão do nacionalismo, mas é um nacionalismo exacerbado, ele é exagerado, é um nacionalismo ufanista. Eles têm um amor excepcional pela pátria deles. Só que nisso tem muitas coisas negativas, que eles achavam que a raça ariana, que são os alemães, eles eram superiores aos outros. E aí nisso acaba gerando muita censura e repressão, de verdade mesmo. E eles vão expandindo seus territórios. Como eu disse, esses ideais surgem em um contexto de Primeira Guerra, Segunda Guerra, então foi realmente uma questão que o mundo todo estava em muito conflito, estava em muitas disputas, e nisso eles também geram bastante a propaganda. Teve uma questão de Copa
do mundo, eles usavam essas coisas como Copa do Mundo. Ah, olha, nós temos os melhores jogadores, nós temos o melhor isso, o melhor aquilo. Isso também foi muito usado, como por exemplo a Copa, foi usado na ditadura do Brasil, na era Vargas, porque o Vargas também, ele usava muito da propaganda, da imprensa propaganda, para poder divulgar que as coisas e as obras que ele estava fazendo eram coisas boas, eram coisas que estavam beneficiando o povo, propriamente dito. Então, nisso, ele tem essa coisa de, nós somos alemães, nós somos melhores. Mas isso acabou gerando perseguição e o Holocausto. O Holocausto foi a perseguição extrema aos judeus, que matou cerca de 6 milhões deles. Tem toda uma questão de campos de concentração. Foi um dos motivos, o nazismo foi um dos motivos que gerou a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha estava inconformada com o desfecho da Primeira Guerra, que foi muito negativa para a própria Alemanha, sendo que a Alemanha não teria realmente a culpa do início da Primeira Guerra. Eles foram muito culpados e nessa Segunda Guerra eles querem retalhar porque eles querem seus territórios de volta e eles não querem deixar aquele desfecho por assim mesmo, eles querem realmente revolucionar, mas acaba gerando uma derrota da Alemanha e do regime nazista no ano de 1945. O stalinismo tem algumas semelhanças. Agora a gente volta a falar de Stalin. Ele foi uma ditadura totalitária, era realmente uma ditadura de verdade, onde todo mundo deveria, na teoria, venerar a personalidade do Stalin. Teve também a repressão, muita repressão política e violência, e aí teve toda uma questão de planos quinzenais. É muito conhecido falar sobre esses planos quinzenais porque eram metas políticas e econômicas para industrializar o país com a maior rapidez possível. Então eles faziam essas metas quinzenais. Também temos que citar que durante esse tipo de governo teve muita morte em massa mesmo, e um controle do Estado sobre a sociedade, sobre a população, um controle realmente absoluto. Ele expandiu o comunismo e gerou muitas consequências também, infelizmente, muito negativas, como a URSS acabou se tornando uma potência industrial e militar, e futuramente a gente vai ter toda essa questão de bipolaridade entre Estados Unidos e Rússia, porque ambos se tornam potências muito importantes e elas começam a disputar a hegemonia mundial. Mas isso é um contexto mais avançado mesmo, só dando um spoiler sobre o que seria. E, como eu disse antes, gerou muitas mortes, muita fome, muita violência e acabou, infelizmente, também se fortalecendo em países lá no leste europeu. Então, quando a gente vai contextualizar tudo isso que eu falei, tudo se interliga. As potências do imperialismo na África, na Ásia, nos Estados Unidos, a Revolução Russa, o nazismo, o fascismo, todas elas se interligam, né? Porque no final do século XIX e início do século XX, o imperialismo europeu avançou sobre a África, sobre a Ásia e explorou recursos, impondo dominação política e destruição culturas locais, e paralelamente os Estados Unidos ampliaram seu domínio na América Latina, intervindo militarmente e controlando economias locais. Em 1917, a Revolução Russa derrubou o czarismo e instaurou o socialismo, que mais tarde daria origem ao stalinismo, regime autoritário marcado por repressão e controle estatal. Após a Primeira Guerra Mundial, surgiram regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, ambos nacionalistas, violentos e antidemocráticos, levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. Em 20 minutos, é isso que a gente consegue falar sobre todas essas temáticas, e é isso. Eu espero que tenha sido uma boa explicação, que tenha ocorrido tudo certo, e é isso. De uma maneira
sintetizada um pouquinho do que eu tentei passar pra vocês. É isso. Muito obrigada pela atenção.